Você já parou para pensar que talvez o destino que está vivendo agora seja apenas o reflexo do que você pensa todos os dias? Que talvez o que você chama de azar, falta de sorte ou provação seja: o universo responde àquilo que você vibra, não ao que você deseja. Veio antes da forma. E o mesmo acontece com você. Tudo o que existe na sua vida hoje, boas ou más circunstâncias, começou como um pensamento. O problema é que muitos usam a mente como um depósito de... A crença começa no pensamento. Crer é pensar com fé. Fala. É também o que você pensa. Você pode passar horas pedindo prosperidade, mas se a sua mente repete: eu sou pobre, nunca vou conseguir, não tenho sorte, então sua oração não cria nada. Porque, consciente do que pensa, comece a observar. Preste atenção em suas reações, em suas falas, em suas emoções. A mente só te controla quando você vive no piloto automático. Quando você desperta, percebe. Dizem, não posso. Outros dizem, com Deus tudo é possível. E esses últimos vencem não porque são melhores, mas porque aprenderam a usar a mente como uma ferramenta espiritual. Mente. Cuidado com o que assiste, com o que ouve, com as pessoas que cercam você. Tudo isso alimenta sua mente e influencia o que você acredita sobre si mesmo. O universo responde à coerência entre o que você pensa, sente e faz, quando escolher acreditar de verdade. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, Deus começa a agir nos bastidores da sua vida. A mente é a ponte entre o que é e o que pode ser. É nela que Deus fala. É nela que os sonhos nascem. E é nela que o futuro é moldado. Por isso, proteja seus pensamentos como se fossem tesouros. Por quê? Plante-a hoje e regue com fé todos os dias. Porque o que você pensa todos os dias está moldando seu destino. Quer perceba, quer não. E se é assim, por que não escolher pensar grande, pensar com fé, pensar com propósito? Lembre-se, o pensamento, na verdade, o resultado de uma mente que repete os mesmos pensamentos, as mesmas palavras e as mesmas crenças limitantes. A verdade é simples e poderosa. O que você pensa molda o que você vive. E preocupações e não como um jardim de fé. Passam os dias repetindo mentalmente: eu não consigo, nada dá certo para mim, ninguém me ajuda. E depois se perguntam por que continuam presos nos mesmos, e talvez você esteja aí, orando por um milagre, pedindo que Deus mude a sua vida, mas sem perceber que a resposta está no que você pensa quando ninguém está vendo. Porque a oração não é só o que você... Hábito muda destinos. Porque quando você muda o que pensa, muda o que atrai. Que não é o pensamento, é aquele que pensa. Depois vem a repetição. Assim como você aprendeu a pensar negativamente, pode reprogramar sua mente para pensar com fé. É um processo. No início parece forçado, mas com o tempo se torna natural. É diferente, falar diferente, se comportar diferente. E Deus age através disso. Porque Deus não trabalha em mentes desorganizadas. Ele trabalha em mentes decididas. Verdade é que o destino que Deus planejou para você é grandioso demais para caber em uma mente pequena. Por isso, o primeiro passo não é mudar o mundo, é expandir sua mente. Talvez hoje você não veja nada mudar. Mas se você começar a mudar o que pensa todos os dias, vai perceber que o invisível está se movendo. A mudança acontece primeiro dentro, e só depois se manifesta. Deus nunca chega atrasado. Faça disso um hábito, e em pouco tempo sua realidade começará a se curvar diante da sua fé. É o início de todo milagre. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu escolho pensar como Deus me vê. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar para... Mais assustador é que isso acontece mesmo que você não perceba, amanhã. Mas a maioria das pessoas vive como se o pensamento não tivesse peso. Como se pensar em fracasso, medo ou dúvida fosse algo inofensivo. Não é. Cada pensamento carrega uma frequência. Mas há algo que poucos entendem. Deus não muda o externo sem antes mudar o interno. A transformação começa na mente. Quando você muda seus pensamentos, sua energia muda, suas palavras mudam, suas
Pensamento e fé precisam caminhar juntos. Agora imagine se por um momento você começasse a cuidar da sua mente como cuida da sua casa. Se limpasse os pensamentos ruins, organizasse as ideias e deixasse espaço apenas para aquilo que te faz, como trocar a trilha sonora da sua vida. Antes era uma música triste de dúvidas e medo. Agora é uma melodia de confiança, gratidão e esperança. E quando a sua mente começa a cantar isso Lembre-se, o inimigo não precisa destruir seus planos. Basta plantar dúvidas na sua mente. Ele sabe que, se controlar seus pensamentos, controla seu destino. Por isso é tão importante blindar sua... Mas nada disso acontece se você continuar alimentando a mente com medo e dúvida. Fé e medo não coexistem. Ou você acredita, ou você hesita. E enquanto hesitar, estará preso na mesma realidade. Mas, então hoje eu te desafio. Observe seus pensamentos. Substitua cada dúvida por uma afirmação de fé. Toda vez que pensar não dá, diga, com Deus, dá sim. Toda vez que pensar é tarde demais, diga, o poder da mente. Porque o que você compartilha também volta para você. E talvez, só talvez, essa atitude simples seja o começo da transformação que você esperava. A mente é o campo onde o destino é semeado. Cada pensamento é uma semente. E o que você planta todos os dias, com sua atenção, suas emoções e suas palavras, é exatamente o que você vai colher no... Atitudes mudam, e o mundo começa a responder de maneira diferente. É por isso que Jesus dizia, se creres, verás a glória de Deus. Ele não disse, se esperares, nem se reclamares, mas, se creres. Crescer. Imagine acordar, e antes mesmo de olhar o celular, declarar mentalmente, hoje é um dia de vitória. Deus está comigo. O que é meu, já está a caminho. Parece simples, mas esse simples diz o universo muda a dança. O que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias é o tipo de pensamento que cultivam em silêncio. Enquanto uns gastam energia preocupados, outros usam a mente para visualizar o que desejam. Pense comigo. Quantas vezes você já sabotou um sonho antes mesmo de tentar, só porque sua mente dizia que não era capaz? Quantas oportunidades passaram porque você acreditou nas mentiras que pensou? Fora. É como uma semente. Você planta, rega e espera. E quando menos espera, o milagre brota. Agora, feche os olhos por um instante e imagine o futuro que você deseja. Sinta como se já fosse real. Veja-se vivendo aquilo, agradecendo a Deus por ter conquistado. Essa imagem mental é a semente. Deus te deu uma mente poderosa não para sofrer dentro dela, mas para construir dentro dela. Antes de Deus criar o mundo físico, Ele pensou. E quando Ele disse, haja, o universo obedeceu. O pensamento, mas talvez você esteja se perguntando, como eu faço para mudar o que penso se é mais forte do que eu? A resposta está em 2 pilares: consciência e repetição. Primeiro, você precisa se tornar. O segredo não está em pensar positivo por obrigação, mas em pensar com propósito. Quando você decide que vai vencer, não é só uma frase bonita, é uma energia que muda tudo. Você começa a agir, quando você começa a pensar diferente, o impossível começa a se tornar possível. As portas se abrem, as pessoas certas aparecem, e o que parecia fora do seu alcance começa a se aproximar. Porque são